Este canal foi criado com o propósito de gerar uma abordagem de temas de maneira que usualmente não temos acesso a eles. Um dos propósitos é que nós possamos compartilhar de determinadas situações em que não faríamos sozinhos como pastores, como líderes espirituais, oferecer ajuda àqueles que não procurariam ajuda em algum outro colega ou ministério e poder oferecer também alguma ferramenta para que os nossos irmãos consigam fazer um bom trabalho em suas casas. O objetivo deste canal é ser apoio ao ministério dos amados colegas. Hoje eu quero compartilhar com você a dor de um profeta solitário. Faço menção ao profeta Elias. O profeta Elias sempre foi para mim uma referência quanto a essa questão de que o ministério parece ser um ministério que deve ser vivido solitariamente. Parece ser um chamado ou uma vocação à solidão. É muito difícil encontrarmos vocacionados no Senhor um outro sentimento que não seja o sentimento de que temos que viver tudo isso sozinhos. Não há muito com quem compartilhar. Hoje trago uma palavra para você, meu colega, para a nossa reflexão conjunta. Estarei lendo 1 Reis, no capítulo 19, do verso 1 até o verso 5. E é um texto bem conhecido nosso, mas que nós vamos reler para pontuar algumas questões. Diz assim, 1 Reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como se lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e depois um anjo tocou e disse: levanta-te e come. É uma história extraordinária e, como eu já disse, já é conhecida de todos nós. Eu gostaria apenas de fazer algumas pontuações. Quando é que um homem que enfrentou exércitos, quando é que um homem enfrentou grupamentos militares, teve medo de uma mulher? Quero fazer algumas pontuações concernentes ao que nós acabamos de ler. Elias foge de uma ameaça depois que ele venceu diversas batalhas e embates espirituais e embates físicos. Elias é bem conhecido por grandes atos, extraordinários atos. Eu acredito que muito da vida de Elias nós não temos o conhecimento, não fora registrado, e se fora registrado não permaneceu. Mas Elias foge e se assenta debaixo de um pé de zimbro. Antes disso ele deixa o seu servo em sua casa, o seu discípulo. Ele abandona o seu discipulado, ele abandona o seu chamado a fazer discípulos. Há algumas considerações a serem feitas aqui. É nobre da parte de Elias, ao sentir que seu ministério não é por ele visto mais como algo positivo e ele não se sente fortalecido para prosseguir, é louvável que ele tome a atitude
de devolver o seu servo, o seu discípulo, porque assim ele está protegendo o seu discípulo, porque assim ele está sendo honesto com ele mesmo e ele não está levando o seu discípulo para o mesmo sentimento de ruína emocional que ele tem. Mas a história de Elias, ela se confunde no momento em que ele foge da ameaça de uma rainha, quando ele mesmo enfrentou grupamentos militares, enfrentou exércitos em nome do Senhor Deus. Foi ousado para falar com o próprio rei. Nos surpreende o fato de repente, este homem valente se acovardar. Então há alguma coisa a se pontuar aqui. Alguma coisa que o Senhor quer falar com você, meu querido. E já falou comigo também. A grande questão aqui, relatada no livro de 1 Reis, capítulo 19, é a constatação de algo que muitas vezes nós não queremos aceitar. Nós somos seres humanos. Nós somos humanos. Nós carregamos uma carga de humanidade muito grande. É interessante observarmos que em tão poucos versos encontramos tantas coisas comuns aos homens em um homem que é um homem especial vindo da parte do Senhor. Encontramos humanidade muito forte em Elias. Ele sente medo, vontade de desistir. Ele sente vontade de morrer. Ele se assenta debaixo de um zimbro e encontra abrigo em um arbusto no meio do deserto. Ele tem uma conversa um pouco áspera com Deus. Ele rasga o seu coração na sua amargura. E todos esses são sintomas muito comuns a um homem. O que nós acabamos de ler é a história que poderia ser a história de qualquer um de nós. Qualquer um que tenha dedicado sua vida totalmente ao Senhor, qualquer um que tenha dedicado sua vida com afinco, não feito contas para poder servir ao Senhor, qualquer um que não tenha medido esforços para estar onde o Senhor mandou que ele estivesse, para fazer o que o Senhor mandou que ele fizesse. Essa poderia ser a história de qualquer pregador do Evangelho, de qualquer missionário ou missionária que, largando tudo, resolveu seguir ao Senhor. Mas viveu, assim como todos os homens, algumas coisas comuns aos homens. A primeira delas que vejo nesse texto é a frustração do resultado do seu trabalho. Elias venceu os profetas de Baal, você se lembra? E mesmo vencendo os profetas de Baal, parece que o povo não se deu por convencido. O povo não se convenceu com aquela atitude, visto que nós encontramos Jezabel com a mesma autoridade no palácio para mandar perseguir o homem de Deus. A frustração é algo forte que mexe conosco, é a sensação de que nosso serviço foi em vão. Então ele percebe esse sentimento negativo, ele é tomado por esse sentimento negativo. E ele então toma uma decisão séria. Aceita a amargura, aceita o derrotismo, aceita a vergonha, aceita o medo, aceita a dor de ser rejeitado e ele então age como um homem natural. Ele foge. Querido, nem sempre o nosso ministério vai conquistar todos que gostaríamos de conquistar. Nem sempre o fato de Deus nos usar de maneira extraordinária convencerá as pessoas. E nem sempre, ainda que convença as pessoas, isso não significa que os convencerá por muito tempo. Quem sabe você hoje está deitado debaixo do seu próprio pé de zimbro, no calor do deserto,
fazendo suas lamentações. A ciência hoje definiria essa atitude de Elias como depressão profunda, ou uma ansiedade que se transformou em depressão profunda. Quantos líderes, quantos pastores e pastoras têm encontrado na frase de Elias: Senhor, eu não preciso mais continuar vivo, não há razão para estar vivo, a resposta para a sua dor, achando que assim eles vão dar liberdade às pessoas de poderem optar por alguém melhor e também acreditando assim que resolvem a dor deles mesmos e a dor dos outros. São pessoas que descobrem que as trincheiras das batalhas espirituais são muito mais injustas do que deveriam ser, e que a batalha que é travada com o inimigo, por muitas vezes, é por um tempo vantagem do inimigo e por outro tempo nossa vantagem. É alguém que descobre o quão pode ser doloroso e pesado servir o Senhor Deus dos Exércitos. Então ele se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte para si. Cansaço, esgotamento, ansiedade, tudo isso são situações emocionais e físicas que alcançamos com o excesso do trabalho. Nesses dias de pandemia, nós temos trabalhado, muitos de nós, feito loucos. A igreja não conhece esse nosso lado, mas nós nos cobramos demais. E muitos de nós, como eu mesmo, acabam que por se dedicar demais em fazer aquilo que deveriam estar fazendo e ainda acreditam ter que fazer aquilo que os outros que deveriam estar fazendo deixaram de fazer. Cansaço, ansiedade pela expectativa do resultado que nem sempre vem, e nem sempre vem como nós esperamos. Decepção com as pessoas que olham para o nosso trabalho e não dão o valor exato para aquilo que fazemos, não valorizam aquilo que nós estamos dedicando com tanto carinho ao Senhor. Tristeza, um sentimento de que fomos abandonados até pelo mesmo Deus que nos chamou. A convicção de que somos humanos, a descoberta de que nós somos humanos é terrível e pode ser terrível para um pastor, para um ministro. Então, baseado na história de Elias, eu gostaria de deixar aos colegas 3 orientações e uma palavra final. A primeira orientação, meu querido colega, não fique sozinho. Não fique sozinho. Talvez a saída de Elias tenha sido equivocada em alguns pontos. O Senhor o buscou, o Senhor o reanimou. Como está fazendo com você agora, Ele está te buscando e te reanimará. Mas procure não ficar sozinho. Procure cercar-se de amigos. Mas aí eu oriento você, não amigos que são ovelhas, porque estes te veem sempre como alguém que pode trazer o benefício. Se há uma verdade da igreja, é que a igreja, a instituição, não ama o pastor, ama o benefício que esse pode lhe dar, ama o benefício que esse pode trazer. Cerque-se de amigos que possam ouvir e conversar com você coisas comuns, corriqueiras. A segunda orientação que eu dou a você é: pense na tua família. Sabe, querido, muitas vezes nós jogamos sobre a nossa família um peso ministerial que é nosso, que não é deles. Eles não têm culpa do nosso chamado. Na realidade, nós fomos chamados, não eles. Eles apenas compõem algo que Deus colocou com carinho para cuidar de nós. Cuide da tua família. Eu tenho sido, nesses dias, advertido pelo Senhor em minha mente, em meu coração,
de que eu preciso entender que a minha família precisa do seu tempo, que a minha família precisa do seu momento, que meus filhos precisam de um pai, mais do que de um pastor na maioria do tempo, que eu preciso ter o tempo do trabalho e preciso ter o tempo da família. E meu terceiro e último conselho a você é: aceite que você é humano. Isso irá ajudá-lo muito a levar a vida daqui em diante. Porque como ser humano, você vai sempre se deparar com fraquezas humanas. Como ser humano, quando você reconhece, você então buscará ajuda. Como ser humano, você então irá entender que o comportamento não é o maligno fazendo, mas é o seu corpo pedindo socorro. Como ser humano, você muitas vezes vai entender que vai precisar parar e parar por um tempo para descansar. Aceite que você é humano. Não faça tudo, não seja um faça tudo. Não assuma tudo, não coloque tudo sobre os teus ombros. Acredite, nenhum de nós dará conta a todo tempo. E a última palavra que eu dou a você é que será colocado aqui nesse vídeo um link, onde nós estaremos oferecendo a você um material que fala sobre ansiedade e suicídio. E esse material é totalmente gratuito, você terá acesso a ele tão somente acessar esse e-mail e solicitar o seu material, e nós estaremos enviando para você com carinho, de maneira bem aberta. Que o Senhor possa nos ouvir nesse tempo de angústia, que o Senhor possa abrir o seu coração e você possa estar livre desse pesadelo de achar que você é o único homem frágil, a única mulher frágil que serve ao Senhor. Estamos todos sob muita pressão, mas o Senhor ainda continua sendo nosso pastor. Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Tudo que sou e tenho, dons e sonhos pertencem a ti. Cada sonho meu, cada projeto meu, que sejam o sonho